Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de conhecimentos bancários e agora nós vamos estudar as sociedades de fomento mercantil. Então, bora lá. Sociedades de fomento mercantil. O factoring, que é justamente a ideia de fomento mercantil, é uma atividade comercial caracterizada pela aquisição de direitos creditórios por um valor à vista e mediante taxa de juros e de serviços de conta a receber a prazo. O objetivo principal dessa atividade comercial é proporcionar liquidez financeira aos empreendimentos de menor porte. Então, como é que funciona? Pensa assim, tá? Um estabelecimento comercial que ele ainda é de menor porte, tal como está definido aqui em cima. Então, aqui a gente tem esse estabelecimento comercial, tá? E o que ele faz? Vamos supor aqui que ele vende celulares. Tá? Aqui um celular. E ele vendeu esse daqui para um cliente. Vamos supor aí que esse celular ele estava custando 5 mil reais, tá? Só que esse cliente aqui, ele não tinha o dinheiro para fazer o pagamento à vista. Ele optou por fazer de forma parcelada. Então, aqui para o nosso estabelecimento comercial, isso daqui vai gerar um fluxo assim, ó, de pagamento. A gente vai ter uma saída, que é o próprio celular, e vai ter os pagamentos aqui que vão ser feitos de forma mensal. Vamos supor aí que o cara, ele pegou, o celular ele vale 5 mil. Vamos supor que ele pagou aí uma parcela de 500 reais todos os meses. Opa. Vamos supor que ele fez isso em 12 vezes, né? Se ele fez isso em 12 vezes, ele vai ter um total aí a pagar de 6 mil reais. Só que detalhe, tá? Como ele parcelou isso em 12 vezes, até vou colocar o 12 aqui, tá? Como ele parcelou isso daqui em 12 vezes, para o nosso estabelecimento comercial receber os 6 mil reais, ele vai ter que esperar 12 meses. Ele não vai receber isso daqui já no momento que ele fizer a venda. E isso pode não ser muito interessante. Vamos pensar que esse estabelecimento comercial ele precise do dinheiro para poder fabricar mais celulares ou comprar mais celulares para revender. Nesse caso seria ruim, né? Porque ele ia receber só 500 reais no primeiro mês, daí depois ia receber mais 500. Então, como é que ele faz? Que a ideia é que ele queira fazer a antecipação dessa operação aqui. Isso daqui, na verdade, essa forma aqui que a gente está vendo de fluxo de pagamento, isso daqui é um direito creditório. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Quem já viu eu resolver as questões mais difíceis da prova do concurso passado, eu usei essa mesma lógica para explicar quando a gente caiu uma questão disso daqui em prova. Tá? Isso daqui é um direito creditório. Por que é um direito creditório? Porque esse fluxo de pagamento, que corresponde a 6 mil reais no total de 12 meses, isso daqui é um direito que esse estabelecimento comercial ele tem. E isso daqui é um crédito. Então, por isso que é um direito creditório, ou direito de crédito, que esse estabelecimento comercial tem sobre essa pessoa aqui. Tá? Agora, o estabelecimento comercial, naquela hipótese ali que a gente viu, de que ele precisa do dinheiro já de imediato e ele não pôde vender à vista para essa pessoa aqui, o que ele pode fazer? Ele pode pegar esse direito creditório e ir até um banco, por exemplo, e fazer uma operação de desconto bancário. Aí, ao invés de receber os 6 mil reais, por exemplo, ele vai receber 5.300, 5.400, porque o banco ele vai fazer o desconto do título e ele vai cobrar uma taxa de juros para fazer esse desconto, que é a taxa de desconto do título. Ou então, ele pode procurar uma empresa de fomento mercantil e antecipar esse direito creditório lá na empresa de fomento mercantil. O que para ele vai ser um pouco mais barato do que ele fizesse essa operação em um banco, porque a especialidade dessa empresa é justamente estar aqui, ó, proporcionar liquidez financeira aos empreendimentos de menor porte. Então, a empresa de fomento mercantil, ela vai fazer essa operação, e essa operação recebe o nome de factoring, aonde ela vai adquirir o direito creditório. Então, pensem aqui que a gente tem uma outra instituição, tá? A gente pode colocar ela aqui, ó. Essa daqui é a nossa factoring. Ou a Sociedade de Fomento Mercantil, né? O que ela vai fazer? A factoring, ela vai comprar esse direito creditório e vai antecipar os valores para o estabelecimento comercial. Aí esses valores aqui que estão, esse direito creditório, eles vão começar a ser pagos para a factoring, ela que vai receber esse fluxo de pagamento.
Claro que ela vai fazer isso também através de um desconto, né? Ela não vai pagar os 6 mil reais, vamos supor aqui que ela vai pagar 5.500 para esse estabelecimento comercial. Ele obteve o objetivo dele, que era receber isso daqui de maneira antecipada, e a Factory, ela desembolsou 5.500, mas ela vai receber 6 mil depois de 12 meses. Então, de novo, apenas passando aqui para ver se ficou mais claro para vocês. Factory, ou fomento mercantil, que é o nome disso daqui que a gente viu, é uma atividade comercial caracterizada pela aquisição de direitos creditórios. Está aqui, ó, a Factory adquirindo os direitos creditórios por um valor à vista e mediante taxa de juros e serviço de contas a receber a prazo. Então, tá aqui, né? Valor à vista de contas a receber a prazo. Bom, a operação de factoring é uma relação que envolve três partes distintas. O factor, que é aquele que compra o crédito. Que é a factoring que a gente colocou. E ele recebe o nome em português aqui de factor. O aderente é quem cede os seus haveres em troca do adiantamento da quantia. Tá aqui o aderente. É o estabelecimento comercial que a gente colocou no nosso exemplo. E o devedor é o indivíduo que fez a compra e deu origem ao crédito. Esse é o devedor. As operações de factoring podem envolver tanto transações nacionais como também internacionais, oriundas de negociação com empresas ou clientes fora do país. As sociedades de fomento mercantil não são instituições financeiras, mas prestadores de serviços, razão pela qual, e aí merece o destaque, tá? Não são fiscalizados pelo Banco Central. Tá? Então, a ideia de estudar as sociedades de fomento mercantil, ou então, né, as empresas de fomento mercantil, como pode aparecer também, é isso. Se a gente fosse estudar especificamente o fomento mercantil, aí teria mais coisas para a gente ver. A gente teria que ver quais os tipos de fomento mercantil, por exemplo, que existem. Existe um tipo de fomento mercantil, por exemplo, que é o maturity, que o risco da operação, inclusive, é transferido para factory. Né? Caso, então, apenas a título de curiosidade, tá? Porque dificilmente vai cair na prova de vocês. Então, a factoring, quando ela assume a obrigação aqui, ela está também... Errei a caneta 2 vezes. Quando ela assume a obrigação aqui, ela está assumindo o risco desse cliente não pagar. É um tipo de factoring que existe. Tá? Mas a gente não vai estudar os tipos porque a gente está estudando apenas a sociedade. Agora vamos às questões, tá? A principal atividade das empresas de fomento mercantil, a factoring, é atuar provendo operações de arrendamento mercantil, leasing, diretamente aos seus clientes. Notem que aqui ele trocou uma coisa pela outra, tá? E é fácil trocar, então cuidado para não errar. Eu mesmo lá na questão da prova, no simulado da prova antiga, fui falar factoring e acabei falando leasing. Então cuidado para não errar uma coisa com a outra. A principal atividade das empresas de fomento mercantil é atuar provendo operações de aquisição de direitos creditórios, não de arrendamento mercantil. Então isso daqui está errado. A sociedade de fomento mercantil, factoring, ó, essa já é da nossa banca, Sesgran Rio. Desenvolve suas atividades sob fiscalização do Banco Central do Brasil? Não. A gente acabou de ver, né, que não são fiscalizados pelo Banco Central. Prestando serviços e adquirindo cheques de pessoas físicas? Não, né? Adquirindo créditos de empresas provenientes de suas vendas mercantis realizadas a prazo. Resposta aqui. Opa. Aqui. Financiando seu cliente por meio de contrato com taxa de juros? Não. Com recursos próprios de terceiros captados por meio de depósitos financeiros? Também não. A atuação das sociedades de fomento mercantil ocorre financiando seu cliente por meio de contrato com confiança bancária? Não. Assumindo responsabilidade solidária à empresa cliente? Não. Com recursos próprios de terceiros? Não. Acho que é a mesma questão, né? Eu acho que uma banca até copiou da outra, porque tá vendo que a banca é diferente, a prova é diferente. Curioso, né? Às vezes acontece isso, o pessoal da banca copiar a questão de uma ou outra, só que é até meio estranho a FCC copiar. No caso aqui seria a FCC copiando essas ganhos. Eu não sei se, de repente, eu tenha trocado aqui uma questão com a outra, tá? Mas a resposta é correta aqui na letra D. Valeu para revisar, né? A sociedade de fomento mercantil, nossa, que questão grande. Irmãos Leitão realiza com exclusividade operações de compra de direitos creditórios, sem que nos contratos de cessão onerosa dos direitos que celebra haja qualquer cláusula de garantia ou direito de regresso em face dos cedentes, tá? Não
não importa. Em relação à possibilidade de essa sociedade de factoring ou de fomento mercantil em português, pode ser considerada instituição financeira, assinale a alternativa correta. Toda a sociedade de fomento mercantil que compra direitos creditórios está atuando como instituição financeira, já está errado, né? As sociedades de fomento mercantil sempre devem ser qualificadas como... Também errado. As sociedades de fomento mercantil a realizarem aquisições de direitos creditórios não podem ser consideradas instituições financeiras, porque essas operações não se confundem com desconto bancário. Até porque o desconto bancário, a gente viu quem faz é o banco e tende a ter uma taxa maior. As sociedades de fomento mercantil poderiam ser consideradas como instituição financeira, mas só quando realizariam operações de aquisições de direitos creditórios? Não, também errado. E as sociedades de fomento mercantil poderiam ser conceituadas como instituição financeira, mas só quando realizam operações de aquisição? Também não, né? Então, resposta aí na cima. Próxima, Sesgran Hill, aí 2012. No mercado financeiro, além dos bancos, existem outras instituições que podem realizar transações financeiras. Entre elas, a Sociedade de Fomento Mercantil, que presta um serviço de compra de direitos de um contrato de venda mercantil, como, por exemplo, a compra de duplicados de uma empresa mediante deságio. Correto. No mercado financeiro, essa operação é denominada... Cuidado para não confundir leasing e factoring, tá? Bom, quando o contratante recebe à vista, essa questão eu já resolvi, né? No simulado do concurso antigo. Quando o contratante recebe à vista, pela cessão para as empresas de fomento mercantil dos seus direitos creditícios, gerados pelas vendas de seus produtos ou serviços realizados, arca com um diferencial financeiro entre o valor de face e o de aquisição. Então, o que está falando essa questão? Ela está pedindo qual que é o nome que se dá entre a diferença dos 6.000 e os 5.500, que é o que o estabelecimento comercial recebeu. A diferença seria esses R$500. Esses R$500 aqui não é um desconto bancário, tá? Para ser um desconto bancário, teria que ser uma operação feita por um banco. Como é uma operação feita como a factoring, essa diferença aqui recebe o nome de fator de compra, que é a remuneração da factoring. Então, resposta aqui na letra A. Terminamos assim também o que a gente precisava saber dessas sociedades aí. Até mais!